A Assembleia de Deus Central, em Nova Friburgo, apresenta Momentos com Deus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês que estão nos assistindo. Estamos começando mais um programa Momentos com Deus. E como já havíamos dito no programa anterior, essa aqui é uma sequência do programa que já passamos aí e foi bênção. Estamos falando a respeito do sofrimento. Estou aqui eu e o pastor Pedro, né? Amém. E que prazer estar com você mais esse tempo. E com vocês também, claro. Amém. Novamente. E já queremos agradecer o carinho, a atenção, né? E já te convidar a abrir novamente conosco a Bíblia, Jó 42, para você que está assistindo o programa hoje, né? Nós já falamos no programa passado um pouco a respeito do assunto, o sofrimento, né? Nós falamos da permissão, que todo sofrimento é permissão do Senhor na nossa vida, e nós conversamos um pouquinho como Deus falou conosco. E Ele vai continuar falando aqui. Então, abra sua Bíblia aí comigo, Jó conosco, né? Jó 42, no verso 2, que diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Como eu disse, nós falamos um pouco da permissão do Senhor, né? Ele sabe, Ele pode todas as coisas, e nada que Ele pensa ao nosso respeito pode ser impedido, né, pastor? De maneira nenhuma. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito, né, pastor? Eu estava até conversando com o pastor antes um pouco, a respeito do sofrimento, na questão de que nós não estamos sozinhos no sofrimento, né? Porque a tendência nossa, ser humano, é achar, poxa, eu estou sozinho. Tem momentos na vida que a gente acha que Deus não está ouvindo a nossa oração, né? Sim. A gente acha que ninguém entende o nosso sofrimento, que a gente está sozinho nessa luta, mas nós não estamos sós, não é verdade? Sim. Aí, inclusive em Jó, no capítulo 23, é interessante que ele fala, o Jó ele fala, se eu me adianto, o senhor não está, se eu olho para trás, não percebo, se eu opero a mão esquerda, não diviso, né? Jó 23, 8 e 9, ele diz isso. Mas no verso 10 ele fala algo interessante. Ele fala, mas ele sabe o meu caminho, prova-me e sairei como ouro. Eu acho isso tremendo, porque em primeira vista ele fala, eu olho para lá, né, falando a grosso modo, eu olho para lá e não vejo Deus, eu olho para trás e eu não vejo Deus, e a gente se sente assim, né, pastor? Tem momentos da luta que você ora, parece que a sua oração não passou do teto, não é assim? Com certeza. Então, o Jó, além dele fazer esse comentário, né, ele fala isso no momento da luta ali, mas ele para e pensa, no verso 10 ele já fala, mas ele conhece meu caminho. Isso também parte de uma intimidade de Jó com Deus, né? Ele conhecia o Deus que ele servia. Conhecia. E uma coisa interessante que nós precisamos, queridos e amados irmãos, entender, é que Jó estava em uma discussão no sentido de um debate acerca do seu próprio sofrimento. E aqueles amigos de Jó que chegaram, né, e prantearam com ele durante 7 dias e 7 noites, ali porque viram o sofrimento daquele homem, ou seja, compararam o Jó que eles conheciam com o Jó do presente, o Jó daquele momento, daqueles dias. E começaram a questionar Jó. E como a irmã disse muito bem, quando Jó diz que ele pode ser purificado como ouro, ele estava dizendo o seguinte, por mais escória que ele pudesse ter, por mais alguma coisa errada que ele tivesse feito, que ele ainda não tinha identificado, Deus o purificaria e poderia fazer com que ele fosse mais puro e mais valoroso a cada dia, passando pelo crisol de Deus, ou seja, pelo fogo de Deus, o fogo purificador, que queima as escórias e nos faz cada vez mais purificados. Então, na realidade, a sensação de Jó está só, porque chegou esses amigos.
E eu confesso que eu não... Há muitos que dizem, não eram tão amigos de Jó, porque depois começaram a criticar Jó, a questionar Jó. Mas uma coisa interessante é que a mente dos amigos de Jó não era a mente de Jó. Olha a grande diferença. A mente dos amigos de Jó, elas tinham um limite no âmbito humano. E no âmbito humano, o que estava acontecendo com Jó levava a eles a praticamente, quase que todos, a mesma conclusão. Jó estava em pecado. Até porque, desculpa interromper, Não, pastor, sem até problema. porque a gente até compreende os amigos de Jó quando a gente vê a cultura da época. Sim. Porque na cultura, no entendimento daqueles homens, do povo daquela época, se alguém estava sofrendo é porque Deus estava castigando, alguma coisa ele fez errado. Então a intenção dos amigos não era ruim. Né? Eles queriam ajudar, rapaz, olha aí, alguma coisa você fez errado, analisa aí a sua vida, vê aonde você errou, né? Natural. Era o conselho na ótica humana. É verdade, né? eles não compreendiam. Sim. E daí já leva também a gente a uma questão. Tem muita gente que passa pela luta e não consegue vencer porque tenta compreender Deus, né? Sim. Em primeiro lugar, né, queridos, guarde isso. Deus não se explica. É verdade. Não se explica a Deus nem os desígnios dele. Não tem como explicar. E esses amigos de Jó tinham essa dificuldade. Nesse momento que Jó dá essa resposta, ele se sentiu só, não porque ele buscasse os amigos, mas porque os amigos que estavam ali com ele sentaram no mesmo monturo. Se a gente parar para analisar, monturo era um lugar, era um lixão, onde tinha de tudo. Tinha restos de animais mortos, tinha os piores, se fosse nos dias de hoje, até lixos hospitalares estariam juntos, infecção. Jó estava, nesse período, em uma situação pior, porque ele foi provado dos seus bens, na perda dos seus familiares, e agora estava sendo provado numa coisa complicada, a sua saúde. Tudo parecia ter dizimado. Então, realmente, em momentos assim, a sensação é de estar só, mas Jó continua firme no propósito, que mesmo que ele tivesse pecado, mesmo que parecesse que estivesse só, ele acreditava que Deus poderia fazer ele como mais puro e fino ouro. Amém. E é interessante, a gente traz para os nossos dias. Hoje Jesus, um pouco antes, né, de subir, ele falou, eis que estarei convosco todos os dias da minha vida, até a consumação dos séculos. A promessa do Senhor é estar conosco em todo o tempo, ainda que a gente não consiga ver no momento né, da luta, porque a tendência, quando nós estamos passando por um sofrimento, é ficar só ali, naquele plano, visualizando a luta, né? Meu pai, pastor João Miranda, fala, né, que quando você está passando por um problema, você só fala do problema, né? Sim. Se o seu problema é na área familiar, você só vai falar de família, de problema familiar. Então a tendência do ser humano é ficar olhando só ali, para a luta que está passando. Por isso que Davi ele fez diferença. Quando o exército lá filisteu está desafiando, Golias vai lá todo dia desafiar, tá todo mundo lá escondido porque estão olhando para o gigante, né? Sim. Aí tá todo mundo lá, os guerreiros de Israel, todo mundo com medo porque estão olhando para o gigante. Mas quando Davi chega, Davi não olha para o gigante. Ele fala, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quer dizer, ele olhou para o Deus que podia resolver o seu problema. Né? E essa foi a diferença na vida de Davi, que tornou ele um grande guerreiro. E é isso que nós precisamos viver. Nós temos que tirar o nosso olhar, embora seja muito difícil, não é fácil. É claro. Ninguém está dizendo que é, mas nós temos que olhar na hora do sofrimento para o Deus que está acima. Né? É nele que nós temos que confiar. Quando o senhor falou que nós, no programa passado, nós estamos numa corrida, né? E o nosso alvo é o céu, né? Nossa linha de chegada. Sim. Eu me lembrava de um vídeo que eu vi, muito lindo, pastor, de nas Olimpíadas. Eu não sei se o senhor chegou a ver esse vídeo. O rapaz sai, né, na maratona, da linha de chegada, e no meio do caminho ele começa a sentir muitas dores no músculo. Né? E ele começa a mancar, e ele para, ele começa a chorar, e ele vai andando mancando, e o pai dele pula da arquibancada e agarra aquele filho pelo ombro e sai carregando ele até a linha de chegada. Outros tentam para ajudar e o pai, não, deixa comigo. E o pai conduz ele até a linha de chegada. Eu acho maravilhoso esse vídeo, porque é assim na nossa vida espiritual. As dores chegam, os momentos de angústia chegam, nós estamos correndo, nós não podemos parar. Né? Mas o nosso pai, no momento certo, ele nos agarra, nos pega no colo e fala, não, você tem uma carreira para correr,
você vai chegar no seu objetivo. Eu acho isso tremendo, né? O que muito importa, e o que deve importar para você também, querido telespectador, é que ele realmente não desiste de você. Você pode perceber uma coisa, na pior situação da vida, o Senhor continua acreditando que nós vamos cruzar a linha de chegada. Ele vai nos esforçar para isso durante todo o tempo. Ele vai nos ajudar a chegar à linha de chegada como vitoriosos. Porque nessa linha de chegada, e é bom até que se lembre, porque quando o escritor aos Hebreus fala sobre essa maratona, ele, é claro, ele fala, a gente entende maratona que tem um vencedor, tem alguém que chega na frente. Mas deixa eu te contar uma coisa boa. Na maratona de Deus, todos chegam na frente. Amém. É verdade. Na maratona de Deus, todos são vencedores. E o senhor falou uma coisa interessante, que Deus ele não desiste. Às vezes somos nós que desistimos de Deus, né? Sim. E de repente você está aí na sua casa, você desistiu de Deus. No momento da luta, a luta foi tanta, o sofrimento foi tanto, você falou, não aguento mais, eu vou deixar Deus de lado. Aí a gente vai na Bíblia, lá em Apocalipse, no capítulo 3, as cartas à igreja da Ásia, lá quando Deus fala à igreja de Laodiceia, né? Jesus fala à igreja de Laodiceia, ele fala algo interessante, pastor. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você em sua casa. Isso me chama atenção, sabe por quê? Porque colocaram Deus para fora. Mas ele não desistiu, ele está batendo na porta, querendo voltar a ser o dono da vida, né? Daquelas pessoas que desprezaram a Deus. E a gente faz isso às vezes na nossa luta. Sim. É muito comum, não é, pastor? É. Porque a luta, às vezes, nos dá tanta fraqueza, tanto cansaço, que a gente se afasta de Deus. E essa é a palavra que a gente quer deixar para você. Ele está batendo na tua porta. Deixa ele voltar a ser o Deus da sua vida. Você vai vencer, ele quer te ajudar a seguir essa carreira. Né? Nós temos ainda uma longa caminhada, né, pastor? Sim, com certeza. E diga-se de passagem, a sua, minha, nossa caminhada, ela termina quando Deus diz que termina. E ele não falou ainda que a sua caminhada terminou. A irmã Roseliane falou uma coisa aqui muito interessante, que o Senhor, ele bate, ele quer entrar, ele quer fazer parte. O mundo nos decepciona, as pessoas nos decepcionam, os amigos de Jó os decepcionou, porque em um determinado momento eles não conseguiam, ainda mesmo com todo o sofrimento, Jó ainda tinha uma mente limpa. Jó ainda tinha uma mente sadia, mesmo com todo o sofrimento psicológico, vendo aquela situação. Alguns estudiosos dizem que ele se coçava com caco de telhas, não pelo fato de que fosse mais, vamos dizer assim, mais contundente no que fosse raspar aquelas feridas, que era chaga pura, é porque ele não tinha mais condições de se coçar com as mãos, porque as unhas deles estavam todas feridas, ele não tinha nem mais unhas. Era um homem, era um cadáver em vida, mas a mente de Jó estava sadia. Uma coisa que a gente precisa entender, você pode estar se sentindo o seu exterior na luta, na dificuldade, a batalha à sua volta, você não sabe como resolver os seus problemas, mas uma coisa é certa, Deus está só à espera de uma oportunidade para te provar que ele é Deus. Jó, no final, ele falou coisas maravilhosas a respeito de Deus. Verdade. Falou que o seu entendimento, que tudo que ele entendia era pouco diante do que lhe fora revelado. E Deus quer se revelar a você, quer se revelar a mim, a nós. Esse processo dessa caminhada. Volto a dizer, a caminhada, a maratona, não terminou. Sejamos sempre vencedores. É interessante, porque as pessoas, no momento de luta, né, pastor, elas tentam contender a Deus, né? Questionar, e isso também não é pecado, né? Questionar. Não. A gente não pode murmurar. Sim. Mas no capítulo, até procurei aqui, no 38, eu não me lembrava bem se era 37 ou 38, Jó no 37 ele começa a questionar algumas coisas. Sim. Né? Que é normal, ser Sim. humano. E Deus, ele pega Jó e ele começa a falar, mostrar a grandeza, a grandeza das coisas que ele fez. Sim. Na maravilha. Então eu imagino assim, falando no nosso português aqui mais claro, Deus pega Jó e fala assim, aqui, olha o mar. Eu fiz, rapaz. Olha o firmamento, foi eu que fiz. Você vai querer contender comigo? Vai querer discutir comigo? Eu posso todas as coisas.
Eu sei o que é melhor, né? A grosso modo, falando aqui, Sim. o que Deus, essa conversa, depois que você lê aí no verso 38, essa conversa que Deus, 37, 38, Jó questiona e Deus vem falar com Jó e mostrar o tamanho dele, né? E quem era Jó? Né? Eu sou aquele que conheço, eu sou aquele que sei, eu fiz isso tudo, você vai querer discutir comigo, você vai querer falar comigo, Jó, né? Eu acho lindo isso. E nós não fugimos muito a isso, não. Verdade. Nós só trocamos o contexto ou os objetivos, como a irmã Roseliane disse. Verdade. Nós, em vez de questionarmos a Deus, de perguntarmos a Deus, nós murmuramos contra Deus. Nós ficamos de mal com Deus. Verdade. Nós perdemos, ou melhor, buscamos perder o vínculo, desculpa, com Deus, por um motivo de que a gente acha que está resolvido. E aí eu volto na mulher de Jó. Não é? Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que lá, naquela passagem, a mulher de Jó, ela, em um momento difícil, ela diz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas até ali, querido telespectador, olha a resposta de Jó. Falas como uma louca. Ele não estava dizendo que ela estava falando como uma débil mental, como uma pessoa que tivesse algum problema psíquico, alguma coisa disso. Não, não. Ele estava dizendo, fala-se como alguém que não consegue entender Deus. Ou pelo menos não busca entender Deus. Claro, claro, e a irmã Roseliane deixou isso aqui muito claro para nós, quando ela disse que é muito natural as nossas reações, e eu vejo com muita naturalidade a reação desta mulher, como posso estar vendo, talvez, pelo âmbito espiritual, e você deve ver isso, a realidade, talvez, de algumas respostas que você tem tido dentro da sua casa. Porque talvez, vamos aqui ser bastante claros e objetivos nisso. Normalmente são as mulheres que levam os maridos para a igreja. É verdade. Normalmente são as mulheres que ganham a família para a igreja. Não estou dizendo que seja via de regra. Há muitos homens também que levam a família para a igreja e nós temos situações que isso comprovam. Mas uma coisa muito interessante. Às vezes você está aí lutando pela sua família, querendo levá-los para a casa de Deus. De repente acontece alguma coisa. E aí você ouve essas palavras, talvez em um outro sentido, mas você ouve dizer assim, se afasta desse Deus, abandona ele porque ele não faz nada por você. E às vezes você se deixa levar por isso e que isso entre no coração. Mas tem a resposta de Jó, porque a Bíblia diz que o que fala a nossa boca é o que está cheio no nosso coração. Se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, vamos dizer, essa loucura nós não vamos fazer. É verdade. Aqui no verso 38, no capítulo 38, verso 4, Deus fala, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-nos saber se tens inteligência. Então Deus ele fala com Jó, Jó, eu sei, né? Eu conheço. Agora uma coisa importante que eu acho, pastor, e eu gostaria de falar um pouquinho a respeito disso, é que eu aprendi isso com o pastor João Miranda. Que o mal ele não acampa, ele mora, né? O mal não mora. Ele acampa, né? Se você abrir aqui, ó, abra aí, capítulo 19, diz assim, ó, olha o que Jó relata no capítulo 19. Como a gente aprende com o livro de Jó, né? Maravilha, né? Verso 12. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho, e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs de longe de mim os meus irmãos, os que me conheciam, deveras me estranharam. Os meus parentes me deixaram, os meus conhecimentos se esqueceram de mim. Os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me repudiam, como um estranho. Vim a ser estrangeiros aos seus olhos. Chamei o meu criado, ele não me respondeu. Cheguei a suplicar a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam. Levantando-me, falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que me amavam se tornavam contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou.
Porque me perseguis assim como Deus, e da minha carne vós não fartais? Aí ele fala aqui, ó. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravasse num livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpida na rocha, porque o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará sobre a terra. Ele está falando de redenção. Total redenção. Total redenção, total confiança em Deus. Total convicção de que tudo aquilo, por mais estranho, por mais tenebroso, por mais difícil da mente humana acompanhar, ele acreditava que o Redentor dele se levantaria. E só se levanta quem está vivo. E é interessante, né? Que ele fala que as tropas estavam ali ao redor da tenda e o mal tinha acampado, né? Quer dizer, chega um momento em que Deus fala... É o que nós lemos no 42. Nenhum dos pensamentos de Deus vão ser impedidos, né? Isso. A Bíblia fala dos nômades, né? Eles viviam em tendas e acampavam em lugares diferentes quando tinham que se deslocar para outros lugares. Então, acampar não é ter uma moradia fixa. E ninguém, o inimigo, as dores, as lutas, têm moradia fixa sobre a vida do servo e da serva de Deus. De maneira nenhuma. O que tem moradia fixa em nós e devemos cultivar isso é o Espírito Santo do Senhor. O que nos mostra o caminho que deveremos seguir, mesmo no momento da adversidade. Queridos, não há diferença, eu tenho certeza. Está aqui a irmã Roseliane, que acabou de dizer, não é? Que há alguns anos atrás, e isso teve uma repercussão muito grande em Friburgo. Eu lembro-me muito, na época, da perda do irmão da nossa querida irmã. Mas uma coisa eu vi como, não só relato de outros, mas comprova-se nos dias atuais. O quanto esta família cresceu em uma vida com Deus. Tem uma grande lição de um pastor da igreja de Éfeso, Policarpo. Eu gosto muito da história dele, que quando ele estava lá diante daqueles homens clamando pela morte dele, né? Ele tinha sido preso e ele já tinha ali tudo pronto para ele ser queimado no meio daquela arena, e o povo gritando, morte, morte, morte. E o homem lá chega para ele e fala assim, olha, você nega o seu Deus, né? Nega o seu Deus que você vai viver. E ele disse, eu sirvo a esse Deus há 80 anos, ele nunca me deixou. Não é agora que eu vou negar o nome dele e vou deixá-lo. Eu morro aqui para entrar para a história. Aí nos vem uma pergunta. A quem você gostaria de ter como exemplo de vida? Esaú, que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, ou seja, pelo momento de fome? Fome, desejo de se alimentar, nós vamos ter, mas logo, logo seremos saciados, porque Deus cuida do seu povo. Agora, Policarpo não. Policarpo deixou claro que ele jamais se afastaria daquele Deus. Então, tem uns que negociam as bênçãos de Deus. Uns que abrem mão das bênçãos de Deus pela agressividade do inimigo e pela proposta, às vezes, que nos vem. Mas uma coisa é muito certa e muito clara. Nunca abra mão desse Deus. Mesmo que a luta esteja travada, mesmo que a batalha esteja acontecendo, esta guerra não termina aqui. Então não adianta nós cedermos das batalhas. Devemos vencer as batalhas, porque em Apocalipse 21 nos dá a grande chave do final de tudo isso. Lá não vai ter lágrimas, vai enxugar dos nossos olhos. Vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima, ou seja, nada que te faz chorar hoje, que te faz sofrer, haverá no que Deus tem prometido para nós. Talvez você esteja dizendo, mas pastor, eu queria viver isso agora, eu queria viver hoje. Deixa eu então só te dizer uma coisa. Problemas, todos nós temos. Mas quando a gente olha para o problema, mas olha que Deus é maior do que o nosso problema, quando a gente começa a entender as coisas boas de Deus para a nossa vida, quando a gente começa a entender que o que está fora de nós
não se mistura com o que habita em nós, com o que está nos motivando a viver. Porque lutas, irmão, vento contrário, tempo nublado, não é? Ventos, tudo isso vai acontecer. Mas aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, Se abalam que não se abalam, mas permanecem para sempre. para sempre. Amém. Acabou o programa. Olha só como é que acaba rápido, né? A gente quer agradecer o carinho e a atenção e que você realmente permaneça firme nessa luta. E se você, por algum motivo, fraquejou, é o tempo de você voltar para Deus, né? Abra o teu coração e deixa Deus habitar em sua vida novamente. Ele deseja ser o Deus da sua vida. Que o Senhor te abençoe. Obrigado, pastor Pedro. E eu só queria te pedir uma coisa. Eu que sou grato à irmã, está sempre aqui. A gente está sempre juntos, tá, gente? Às vezes a gente não aparece nas gravações, mas a gente está sempre juntos porque eu não abro mão de estar ao lado da irmã Roseliane como uma serva, diz uma filha para mim. Eu só não invejo o pastor João Miranda porque ele, de vez em quando ele divide um pouco essa filha comigo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que é um prazer enorme, um prazer sempre muito grande. Eu louvo a Deus por esse programa, pela sua vida. Mais uma vez quero aqui agradecer a Deus pela vida, pela técnica, pela dedicação da Alfa e Ômega, na pessoa do irmão Serginho, que está sempre conosco, um homem que tem nos abençoado muito. Que Deus abençoe a família do meu amado irmão. Você não está vendo ele, mas ele está aqui, sempre disposto a fazer um bom trabalho. Então, quando você orar, também não se esqueça de orar pela vida do irmão Sérgio, pela sua família, por esta produtora que tem feito um trabalho digno diante de Deus, diante dos homens, nessa sociedade, um trabalho que vai além do profissional, vai no amor pelo que faz, isso é importante. E por falar em amor, hoje eu quero te pedir uma coisa. Peço, pastor. Queridos, a irmã Roseliane há poucos dias atrás fez aniversário. Isso. E eu quero dizer para você o seguinte, tá vendo? Ela faz o aniversário e nós somos os presenteados. Então eu queria te pedir um presente hoje. Diga, pastor. Nos despede com uma oração, Amém. abençoando as nossas vidas. Então vamos orar, né? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Deus, nós estamos na Tua presença, somos gratos por poder estar falando da Tua palavra e aprender. Muito obrigado. Meu Deus. Deus, quantas pessoas estão sofrendo nesse momento, talvez assistindo esse programa agora. Eu quero Oh, que meu Deus, te pedir, abençoa alcance essas essa vida, Senhor. Alcança sim. Alcança essa vida agora, que ela possa compreender o verdadeiro valor de estar firme, constante, sabendo que o Senhor tem algo muito maior. Da força, da alegria, da paz, das tranquilidade nesse momento, É verdade. para que esse tempo possa passar e eles possam ver o verdadeiro valor de servir a Ti. Pai, coloca as Tuas mãos sobre a vida de cada um de nós, desse programa, da nossa igreja, que tem tido essa visão, e que o Senhor possa estar abençoando a cada um nesse momento. Nós te agradecemos porque sabemos que Tu és Deus e cuida de cada um de nós. Amém. Que o Senhor abençoe e até o próximo programa. Amém.